Vamos falar Bora. sobre como magia no UCM não O faz áudio tá sentido bom? nenhum. Então, em 2016, eu acho, saiu o Doutor Estranho 1, oficialmente trazendo pro MCU, ou UCM, o aspecto místico dos quadrinhos que estava faltando. A Wanda já tinha sido apresentada, mas os poderes dela não haviam sido explicados como magia ainda, então não estávamos contando com magia ainda. E o primeiro filme do Doutor Estranho é tão contido em si próprio que, por mais que magia seja algo um pouco difícil de definir, dava pra aceitar, fazia sentido o suficiente. Tinha uma série de regras que estavam sendo seguidas e dava pra entender mais ou menos o que um mago consegue fazer por conta própria e quando que ele precisa de alguma coisa extra, como por exemplo, a Pedra do Tempo, Joia do Tempo, tanto faz. E aí Doutor Estranho apareceu em 5 ou 6 filmes depois disso e a cada filme que ele aparece, magia faz menos sentido. Vamos falar sobre sistemas de magia pra poder... Muito legal. E esse personagem aqui que ele tá usando pra, né, interpretar ele mesmo, cara, ele é o personagem de um mangá. E esse mangá é muito bom. Chama A Menina do Outro Lado. Um negócio assim, vocês conhecem? Ele também fez um vídeo sobre, mó legal, também a gente pode ver depois. explicar por que é tão ruim magos e feiticeiras e bruxas terem poder não definido dentro do UCM. Esse ser maravilhoso aqui se chama Brandon Sanderson. Você já deve ter ouvido falar desse nome porque ele escreveu alguns livros muito bons, tipo esse aqui. Inclusive, recomendo, ele é bem legal, tem que ler o resto, mas enfim. Eu não acho que Brandon Sanderson criou esse nome, ou pelo menos esses conceitos, mas Legal, ele né? que popularizou os termos Hard Magic e Soft Magic. Ou seja, ele trouxe uma distinção bem clara de sistemas de magia, certo? Soft Magic, ou magia suave, é o termo que se dá quando a magia na sua história não pode ser muito bem definida. Os personagens que usam magia usam de forma que tanto a plateia quanto as pessoas meio que de fora, as pessoas que não têm conhecimento místico, não entendem o que está acontecendo. Magias desse estilo não têm exatamente uma regra própria de como ela deveria funcionar. Então você vê as pessoas fazendo magia, mas você não tem a menor ideia de como funciona e você só meio que é deixado pra aceitar isso. Isso parece ruim? Isso não é ruim. Isso funciona em muitas narrativas. Em Crônica de Gelo e Fogo, ou Game of Thrones, tem uma cena onde tentam envenenar a personagem Melisandre. Colocam veneno no vinho dela. Aí ela pega a taça de vinho, bebe, e aí a pessoa que envenenou ela morre envenenada meio que do nada. Como isso aconteceu? Não sei. Por que isso aconteceu? Porque a Melisandre é uma feiticeira. Ponto final. Mesma coisa com Gandalf em Senhor dos Anéis. Ah, ele morreu e voltou à vida. Por que ele voltou à vida? Porque ele é um mago. Ponto. Mas aí, agora, infelizmente, contudo, todavia, entretanto, eu vou ter que corrigi-lo, porque o Gandalf não é um mago, ele é um Maia. Maiar. Diga, pronuncie como quiser. Ele não é um mago. E é isso. Ele é tipo assim, vamos dar um exemplo assim. Existem os anjos e aí tem os arcanjos e os anjos. Então é como se o Gandalf fosse um anjo. É tipo isso. Então não é que ele é um mago e ressuscitou e foda-se. Ele é muito mais poderoso do que isso. Hunter. Oi, Hunter. Boa noite. E Arthur, boa noite. Gente, o Gandalf é só o Gandalf, né? Como não amar o Gandalf? E é isso. Ponto de interrogação. Salt Magic System tem uma reputação um pouquinho ruim, porque quando você tenta explicar os dois estilos de magia, esse parece mal escrito e mal feito, mas não, ele tem seu espaço. Ele tem histórias que funcionam melhor se você não tiver total noção de como funcionam os aspectos místicos, como por exemplo Game of Thrones, como eu acabei de mencionar. Essa cena da Melisandre é tensa justamente porque você não tem a menor ideia de como isso aconteceu e faz com que o poder dela pareça meio que infinito, ilimitado e traga uma tensão sempre que essa personagem está em cena. Você literalmente não sabe o que ela pode fazer. Isso dá medo. É legal. Agora, Hard Magic System trata a magia do universo como se fosse uma ciência. A magia tem regras próprias e essas regras têm que ser seguidas. O próprio Brandon Sanderson escreve bastante com Hard Magic System, em particular o livro que eu recomendei, Mistborn, usa um Hard Magic System. A Alomancia envolve usar metal, só que tem coisas muito específicas que você pode fazer com essa manipulação de metal e você pode fazer essas coisas. E ele não quebra as regras do próprio universo. Ele adiciona coisas, mas você entende completamente o que todo mundo está fazendo o tempo todo quando usam Alomancia. Outras obras que usam Hard
Magic System? Avatar. Você já viu um dominador de fogo dominando o ar? Caso encerrado. Eu diria que Hunter x Hunter, porque você precisa ter um doutorado em conseguir ler coisas muito longas pra conseguir entender aquela porra daquele sistema de magia. E Fullmetal Alchemist, que não é nem um sistema de magia, eles tratam como ciência mesmo, então é uma ciência lá. A magia tem regras, quem tá no universo entende as regras, você que está assistindo entende as regras, essas regras não podem ser quebradas, é isso. Agora, os poderes da Marvel, em geral, estão nesse segundo nível, certo? Poderes que não são magia também entram na ideia de sistema de magia, como eu falei, Fullmetal não é magia, é alquimia, eles tratam como ciência, mas a gente pode chamar como sistema de magia. Você sabe o que o Homem-Aranha consegue fazer, o que o Capitão... Eu não sou Marvete, mas diz que esse rolê da magia da Marvel era mais essa coisa dessa pegada científica mesmo. Tipo assim, eles têm poderes, mas tem um porquê científico. E se não for científico, é uma parada alienígena, né? Aquele rolê lá dos alienígenas que tem na Marvel. E é isso. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Não é um negócio assim? Não sei se eu estou certo. É tipo ciência mágica, tipo isso. Tipo, não, esse cara aqui sabe fazer as coisas flutuar, mas tem um porquê. Não sei se é assim ainda, mas tanto que essa era uma das grandes diferenças entre a DC e a Marvel. Porque a DC é tipo, essa pessoa é mágica e foda-se. E na Marvel era tipo, não, essa pessoa é mágica porque o pai dela nasceu num planeta. E nesse planeta, aquelas... Não sei se tá certo isso não, mas eu ouvi falar em algum lugar. Se é verdade, eu já não tô podendo afirmar. Capitão América consegue fazer, que a Capitã Marvel consegue fazer, e eles não quebram a regra do que esses personagens conseguem fazer. Você nunca vai ver a Viúva Negra pegando um carro com uma mão e jogando ele longe sem ter uma explicação de por que ela fez isso. Porque não é assim que esse universo funciona. Entendi. E no primeiro filme Doutor Estranho, a magia dos magos fazia sentido perfeito. Eles podem abrir portais e meio que conjurar algumas armas mágicas, entre aspas. Os magos podem acessar a dimensão dos espelhos e lá eles conseguem a dimensão dos espelhos que você pode destruí-la com matemática. É matemática que o Miranha usa? Geometria? Geografia. Quebrar a realidade ao seu redor, mas só lá dentro, projeção astral. A ideia em geral que passa é que eles conseguem afetar melhor outras dimensões do que a dimensão que vivemos. O que explica porque nunca vimos magos antes do Doutor Estranho. Eles não estavam na realidade, eles estavam lutando sempre em outras dimensões. Acho ótimo e acho que faz completo sentido. E aí, em Guerra Infinita, o Doutor Estranho faz isso daqui e eu não tenho ideia de como ele fez isso daqui. Tacar essa corda tudo bem, mas como é que ele criou tantos clones? Como assim? O primeiro filme consegue estabelecer quais seriam os poderes mágicos dele que consegue afetar o mundo natural e traz a ideia de que equipamentos mágicos permitem ele fazer mais coisas, como por exemplo a capa para voar e o anel para poder criar portais. Ele tá usando alguma coisa para poder fazer esses clones ou não? Criar clones, ilusões, não sei. É uma magia que ele tem agora? Ok, por que ele nunca mais usa isso? Na verdade, Guerra Infinita e Endgame já meio que ignoram alguma das coisas que Doutor Estranho 1 estabeleceu. Por exemplo, a dimensão dos espelhos. Tem aparentemente uma cena em Guerra Infinita onde o Doutor Estranho tenta mandar o Thanos pra dimensão dos espelhos, mas aí o Shrek roxo destrói o portal, e aí o Doutor Estranho nunca mais tenta mandar ele pra dimensão dos espelhos. Se ele entrar lá dentro, o que caralho ele pode fazer? Como é que ele sai dali? Você não sai dali sem um portal. Vamos falar de você daqui a pouquinho, Wanda. Você não tá livre de culpa nisso aí não, tá? Nada te impedia de tentar de novo, dessa vez tentar melhor, sabe? E aí vem um certo pecado chamado Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que é um bom filme falando isso, eu gosto desse filme. Mas a maneira como a premissa dele acontece é Doutor Estranho cria um feitiço pra que todo mundo esqueça que Peter Parker é o Homem-Aranha. É isso. Beleza, você acabou de estabelecer que nós temos a capacidade de fazer um feitiço que muda a memória de todo mundo. Isso cria implicações porque nós sabemos como isso funciona, certo? A gente vê ele fazendo o feitiço todo, sabemos o processo e sabemos quais são as habilidades do Doutor Estranho em geral. Você acabou de adicionar mais uma. Ok, ele não vai utilizar essa habilidade em mais nada, sendo que é uma habilidade muito útil. Eu digo útil, mas eu quero dizer quebrada. Isso é um bagulho muito forte. Porém, é usado só nesse um momento para que a história desse filme aconteça. Magia, em geral, depois de Doutor Estranho 1, começou a ser usada assim. Doutor Estranho 1 criou regras, criou ideias de como funciona a magia para magos nesse universo, tratando magos de forma muito parecida com os outros personagens, criando limites e regras e o que esse personagem pode e não pode fazer. E aí, depois daquele filme, magia começou a ser tratada como
um soft magic system. O personagem só faz o que ele fizer e é isso. Ele é um mago, dane-se. Ele é mago, ele usa poderes mágicos. Enfim, como eu falei antes, uma magia um pouco mais vaga não é objetivamente poderes um e problema, foda-se. mas você tem que saber escrever ao redor disso. E isso não combina com o que o UCM é até então. Nós estamos vendo seres superpoderosos interagindo. Nós temos que ver como é que o poder de um interage com o poder do outro. É muito difícil fazer isso quando o poder de um personagem é o que cacete o escritor quiser que ele seja. E é claro que isso tudo tá levando a gente pra Eu Doutor concordo. Estranho 2, né? Não só o Doutor Estranho usa umas magias que eu não sei nem como é que elas funcionam, tipo transformar notas musicais em ataque, criar umas cobras volta e meia. Todo mundo falou muito dessa cena, né? Eu não assisti o filme da Wanda com o título de Doutor Estranho, porque convenhamos, né? É o filme da Wanda. Eu não assisti, mas todo mundo falou muito sobre... Ai, meu nariz já coçando. Essa parte aí que ele tem essa batalha muito doida aí, onde ele transforma as notas musicais em sei lá, porque eu não vi, mas todo mundo dividiu bastante, né? Uma galera disse que foi muito bom e outra galera ficou tipo... "Nhe". Sei lá. Criar uma serra. A serra eu passo pano, porque, tipo, ele criou a cordinha na mão antes, então tudo bem. Parece magia que ele realmente faz, tá tranquilo, mas ainda assim faz eu questionar muito qual é o limite da magia dele. E o limite nesse filme ele faz o que cacetes ele quiser, desde que ele não consiga ir frente a frente com a Wanda. Porque o filme estabelece, através de diálogo, que a Wanda é muito mais poderosa que ele. E a gente precisa desse diálogo porque não é exatamente claro o que ela consegue fazer. Ela tem telecinese, consegue tacar uns lasers, ele consegue criar umas serras e umas cobras. Ok. E isso me leva a Wanda, porque o tipo de magia dela é diferente do tipo de magia do Doutor Estranho. Pelo menos é o que o diálogo me disse. Pra mim tem, tipo, cor diferente. É isso. Beleza, ela voa, tem telecinese e taca uns lasers. Tranquilo, mas, de novo, eu não consigo ver como isso exatamente é diferente da magia do Doutor Estranho. E aí tem a cena também onde ela consegue manipular a mente de um mago. Ela é uma tipo, o Doutor feiticeira Estranho e ele é um manipula mago. memórias. Não são coisas um pouco parecidas, de certa forma? Se bruxaria afeta a pessoa de maneira mental, por que o Doutor Estranho também tem uma habilidade mental? Tem a cena também onde eles fecham a porta na cara dela e, ao invés de destruir a porta, ela aparece do lado e continua seguindo. Isso foi só pra te dar um jumpscare, mas ela pode se teleportar? Tinha uma outra porta ali do lado? Como é que ela passou pra lá? Eu achei que a única forma de teleportar fosse com os portais, mas parece que não. Parece que ela pode fazer isso com a magia do caos dela. Outra coisa que ela pode fazer é manipular a realidade, mas em um nível que não é claro. Ela consegue tirar a boca de um cara e meio que desmaterializar o corpo de outro. Ok, por que ela não faz isso mais vezes? Se ela conseguiu fazer isso, ela não deveria estar tendo nenhum problema nenhum mesmo de conseguir pegar essa garota. E sem falar que ela consegue escapar da dimensão dos espelhos. Por quê? Porque foda-se. Na verdade, a dimensão do espelho parece funcionar de uma forma completamente diferente desse filme pro primeiro filme. Eu não sei se sou burro, mas eu nunca interpretei a dimensão dos espelhos como literalmente uma dimensão dos espelhos, no sentido de ela consegue ver todo mundo por causa de reflexo e puxar as pessoas pra essa dimensão por causa de reflexo. Antes você entrava com portal e magia, agora você consegue ver. Não, eu também nunca interpretei assim a dimensão dos espelhos. Acho que a dimensão dos espelhos é muito mais complexa do que isso. Dentro da dimensão dos espelhos, o lado de fora, através de espelhos. E você também pode puxar a pessoa pra dentro por causa do espelho. Isso é confuso. Não acho que era assim que funcionava antes. Então, nisso, por que tem água no chão? Tá tipo sol lá fora. Em geral, a bruxaria dela e a magia do Doutor Estranho não são coisas que parecem ser diferentes o suficiente pra narrativa falar pra gente que são diferentes. Nos quadrinhos, magia também não é uma coisa muito bem definida. Porém, nos quadrinhos, às vezes, o Magneto tem o poder de controlar o seu corpo por causa de metal. Mas, enfim. Pro UCM em particular, eu geralmente espero algum nível de consistência, que não é o que a magia do Doutor Estranho tá me dando esses tempos. Então, por favor, conserta isso. Eu sei que você não vai consertar, mas por favor, conserta. Eu quero entender o que cacetes esse homem tá fazendo quando ele cria um portal. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião sobre isso nos comentários. Muito obrigado aos apoiadores do... E foi com esse vídeo que eu conheci esse canal e eu achei muito legal.